stillness of the night, my dear. Whispered secrets only hearts can hear. Bom dia, dia 1º de março, domingo. Já acordei faz um tempo, acordei hoje umas 8 horas e subi o vídeo no canal. Eu queria ter subido o vídeo ontem, mas não consegui, então subi hoje, já iniciando outro vídeo. Dia 5 agora de março eu completo 30 anos, então eu pretendo vlogar até o dia 5, até o meu aniversário, fazer um weekly vlog, né, vídeo da semana, e mostrar como vai ser esses meus dias. E tá um domingo bem fresco. Ontem fez bastante frio à noite. Tô me sentindo acabada, mas hoje eu tirei meu bigode, tirei os pelinhos das sobrancelhas, vou lavar meu cabelo, finalizar hoje. Quero começar minha semana bem revigorada, né? E não tomei café hoje, porque ontem comi bastante. Ontem a gente compramos espetinho. Só comemos isso, mas não sei porque. Carne em si enche, né? Aí a gente pediu uns 3 pra cada, assim. E aí acordei sem fome. Também tô inchado um pouco. E aí de novo eu estou começando. Toda vez que eu tô gravando, o meu querido esposo chega. Ele foi pra igreja hoje cedo, que ele tinha coisas pra resolver da nossa igreja, né? E acabou de chegar agora. Mas enfim. Ao vivo, viu? Ao vivo. Ao vivo, de novo, né? Chegando no meio. Então vai. Mas enfim, eu vou agora tomar um banho. Já tem vídeo no canal. Começando outro vídeo agora. Tomar um banho, vou me arrumar. Vou almoçar na minha mãe hoje. Comi dia de mãe, tava com saudade. E vamos pra mais um vídeo.
dias depois, veio alguma coisa mais porque estou demorando tanto a escrever o livro. Eu disse que o senhor estava voltando a receber. Só não sei como alguém fora vai me ajudar a escrever. Então era quase certo, o senhor inexplicavelmente escolheu não tentar a reeleição. Inexplicavelmente, você sabe a resposta a tudo está. Há pessoas que dizem que por outras razões. Você é uma delas? Não, mas hoje em dia fatos não refutados viram fatos. Na época estávamos enterrando nosso filho, não dava para ler jornais de fofoca. Sim, presidente, eu nem imagino o culto que vem.
Mais um? Mais um super assim. Desculpa. Eu vou preparar. Por favor. Quer manteiga no seu, requeijão, alguma coisa? Não, coisinha assim. Quer que eu coloque uma manteiguinha pra você? Põe a manteiguinha ali, eu coloco o pão aqui. Então foi bom, na panela eu boto. Tentar ver que não vai terminar também. Aqui, ó. Ele tá molinho, viu? Nossa, adoro requeijãozinho assim. Põe logo o pão aqui pra tostar junto. Faz assim? Manteiga pra baixo. Manteiga você vai querer lá? Não vou pegar queijo cottage. Será que já tá bom? Vou tirar. Oi? Quem? Ah. Estamos só a comida. Pão torrado com... Oi, pessoal. Terça-feira por aqui, já são 9h30 da manhã. Acordei cedo hoje, já treinei, tomei meu banho, me arrumei, tomamos café. E agora eu vou guardar, limpar uma comprinha que eu fiz ontem. Eu gosto de limpar a compra com álcool, coisas que obviamente não dá para lavar, né? A gente lava fruta, verdura, e o resto eu gosto de passar um paninho com álcool. E contextualizando aqui para vocês, ontem foi segunda-feira, eu não gravei nada, o dia todo trabalhei, depois à tarde fui fazer essa compra aqui, não treinei ontem, fiz nada, fui para a igreja à noite. Hoje eu consegui acordar cedo, confesso que tem sido difícil voltar a acordar cedo. Antes eu estava com uma rotina bem encaixada, depois que eu fiz a cirurgia das varizes, que eu dei uma tranquilizada, né? Eu tinha que ficar deitada por 15, eu fiquei 15 dias com as minhas pernas ali para cima e não podia fazer nada, né? De muito esforço. Cada uma hora eu tinha que caminhar. Então eu desregulei toda a minha rotina. E eu agora dia 5, bem no dia do meu aniversário, graças a Deus, eu retorno. Eu já tinha comentado com vocês. E eu espero que tenha boas notícias, né? Que esteja tudo ok para mim voltar aos poucos. Já estou me sentindo hoje, foi o primeiro dia que eu acordei tão cedo. Normalmente eu acordo, eu gosto de acordar esse horário 5, 6 horas, que ou eu treino cedo, porque é muito melhor a academia, 1000 vezes academia nesse horário, das 5 e 6 horas, do que 5, 6 horas, 7 horas da noite, porque é um formigueiro. Agora que as aulas voltou e o pessoal de faculdade, né, volta das férias, tudo mais, fica cheio, lotado, principalmente depois do carnaval. Então, eu quero voltar na minha rotina de acordar bem cedo. Mas eu tenho que entender também que não é simplesmente estar lá, né,
é uma chavinha. Puf! Às vezes você tem consciência do que você quer, né? E o que você precisa fazer, mas não é tão simples. Eu estava ouvindo, né, um podcast enquanto me arrumava, da Natália, para dar nome às coisas. Muito bom. Eu gosto de... eu escuto ela, eu escuto Gostosos Também Choram, e agora, recentemente, se eu não me engano, é Óbvio, alguma coisa assim. Eu vou procurar e depois qualquer coisa eu corrijo aí na edição. Mas muito bom, eu adoro escutar elas. São os 3 podcasts que eu mais escuto. Da Natália eu escuto muito mais. Parece que toda vez que eu ouço um episódio dela, tem algo que agrega para mim, ou eu estou precisando naquele momento e eu me sinto até melhor. É um autoconhecimento próprio, né? As vivências delas, e aí ela transforma num episódio que ajuda a gente, me ajudou muito. No ano passado eu tive um período muito difícil, e escutar o podcast da Natália, e aí depois, logo depois eu conheci Gostosos Também Choram, me ajudou demais. Mas enfim, contextualizando, o episódio que eu estava escutando da Natália era sobre procrastinação. É o último episódio dela, e aí eu me identifiquei muito. E ela estava falando sobre uma questão, o porquê que a gente procrastina, né? Ultimamente eu tenho sentido que eu estou procrastinando muito voltar para minha rotina. Eu sei o porquê, e aí normalmente eu pego muito pesado comigo, como se, nossa, como se eu fosse a pessoa mais, como que eu posso falar? Preguiçosa do mundo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu tenho objetivos e eu não estou conseguindo manter uma rotina como deveria ser. E aí isso me gera uma frustração enorme. Olha, gente, não, cortando um pouquinho aqui o assunto, eu comprei, isso aqui é pêssego. É pêssego, mas aqui tá escrito néctar importado. Um é néctar e o outro... Gente, eu quero experimentar para ver, porque para mim isso aqui também é um pêssego, mas aqui é o néctar, e esse aqui é pêssego importado, se eu não me engano. Deixa eu ver, tá até aqui, ó. Pêssego importado, néctar importado. Olha isso aqui. Parecem iguais, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Um é maior e o outro é menor, mas igual. Só que a textura da casca, esse aqui é aveludado e essa daqui é mais lisa. Eu quero só ver se tem diferença de sabor. Comprei duas do aveludado e 2 do que é liso. Ó. A textura dessa daqui é lisa e essa daqui é aveludado. Parece um veludinho. Vamos ver se tem diferença, né? Comprei. E eles estavam lindos. Mas enfim, voltando, essa questão da procrastinação, eu tendo a pegar muito pesado comigo. E aí a Natália estava falando no podcast que as razões que às vezes a gente procrastina, né? Pode ser preguiça. Eu acredito que no meu caso seja um pouco de preguiça, de estar um pouco mais devagar, e aí até eu acostumar à rotina que eu estava antes, vai levar um tempo e eu tenho que ter paciência para isso. O outro fator que ela falou foi sobre que às vezes a rotina que a gente quer não faz sentido pra gente, e a gente não tem o porquê fazer, porque às vezes a gente vê na internet hoje em dia essas rotinas, né? Acordando, fazendo um monte de coisa, sendo super produtiva, empresário de sucesso, com 24 horas do dia sendo produtivo. Isso, na realidade, não funciona. Pode ser que... Eu não acredito muito numa rotina perfeita, numa rotina que não tem um pequeno caos, porque, assim, a gente não consegue equilibrar todas as coisas. A gente tem que saber o que a gente dá prioridade. E
E aí ela falou sobre esse fator de que às vezes não faz sentido, não é pra gente, né? E a gente tem que se conhecer muito bem para entender isso, porque para uma pessoa que nem para mim, eu prefiro mil vezes acordar cedo e treinar cedo e depois trabalhar no período da tarde ou das 9, 10 horas em diante da manhã, né? É, do que eu acordar mais tarde, parece que corta meu dia. Eu prefiro dormir mais cedo, acordar mais cedo. A questão de fazer minha atividade física já cedo, para mim, a atividade física entra no lugar de. É um pilar. Não sei se vocês já leram Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos? Se eu não me engano, eu vou deixar o nome dele certo aqui, não sei se é Hábito, Poder do Hábito, alguma coisa assim. Eu li em 2021, fala sobre hábitos angulares, né? Um hábito angular é aquele hábito que puxa outros hábitos. E para mim, a atividade física está nesse lugar. Para mim, é um pilar muito importante na minha vida. Ter ficado um período mais sem fazer nada, que eu precisei não fazer nada, depois voltei, mas voltei fazendo bem pouco. Eu não faço aeróbico nem treino pesado ainda. Então, isso para mim tem sido muito difícil, porque a atividade física, ela é um hábito angular para mim, porque ela sustenta o meu dia, eu me torno mais produtiva, consecutivamente eu me alimento melhor, eu tenho energia, o meu trabalho rende muito melhor. Então, se vocês tiverem curiosidade e se interessarem em melhorar seus hábitos, procura este livro e lê. Compra, ou se você tiver um Kindle, lê online, baixa em PDF, é muito bom. Eu li, ele é um pouco, assim, na época quando eu li, eu achei ele um pouco muito teórico, um pouco difícil de entender, mas se você é uma pessoa que está procurando, eu achei ele um bom livro, uma ótima indicação para entender melhor essa questão de como que a gente constrói hábitos, né? E hábitos que podem mudar a nossa vida. Às vezes, um único hábito que você consegue colocar na sua vida puxa outros e transforma a sua vida, no geral, né? Então, eu vou cortar essa cebolinha aqui e organizar. Bom dia, gente. Estou aqui agora no período da manhã, tirei um pouco para ficar bem tranquila. Escrevi um pouco no meu caderno do tudo, que é meu caderno da vida. Eu faço colagem, escrevo, pinto, sei lá, faço de um tudo aqui. Só sei que por isso é caderno da vida, diário. Tá? Chamem como cada um chama o seu caderno como quiser, né? Mas eu sempre tive esse hábito de escrever. Eu não escrevo assim diariamente, mas sempre quando tem alguma coisa aqui na minha cabecinha rondando, que, nossa, eu pego e transfiro tudo pra cá. E esse hábito eu tenho desde que começou lá antes dos meus 10 anos, eu tinha meu diário
Piorino Pititico. E conforme foi passando o tempo, fui virando adulta e tudo mais, eu fui esquecendo desse hábito e eu retomei ele faz menos de 2 anos, 1 ano e meio, por aí. Foi quando eu estava num período muito difícil. Eu tava quase tendo uma crise, a qualquer momento eu ia explodir. E aí, num período que eu estava bem mais focada em entender como eu estava me sentindo, e aí eu retomei esse hábito que eu amava muito fazer, era escrever. Às vezes eu não escrevia só sobre meus pensamentos, ou sobre as minhas dificuldades, ou sobre alguma coisa que estava me incomodando. Eu escrevia de tudo. E aí eu tento fazer isso. Às vezes eu só sento com o meu caderno e às vezes ah, eu quero colar alguma coisa. Que nem tem uma página aqui, que é uma página, eu gosto muito de tomar chá, né? E aí, essa página eu fiz uma colagem com todos os. Agora os chás vêm, acho que da marca só dessa que tem o leãozinho, ó. Vou tentar não mostrar, vou fazer assim. Ó, eu tenho essa página aqui, eu tomo chá, aí vem sempre uma frase no. Esse papelzinho, nem sei o nome disso aqui. Aí eu gosto das frases que vêm, é sempre pra me lembrar. E como é o meu caderno da vida, e, né, esse aqui é meu amigo. Aí eu fiz essa página, tem várias páginas aqui de várias coisas. Eu gosto muito dela, que sempre quando eu tô desanimada alguma coisa, eu venho aqui e olho as frases. Me motiva muito, ó. Siga em frente, pense positivo, for, faça acontecer, o que te faz sonhar. Eu gosto bastante. Então é um caderno do tudo. E eu tava agora escrevendo, né? E, e hoje já é quarta-feira, amanhã eu completo 30 anos de idade. Acho que eu fiquei um pouco emotiva, então resolvi escrever um pouco. E, bom, tô aqui tomando meu café. Ontem minha mãe veio, fez um pãozinho caseiro de sal. Aí eu tô tomando um café e queria ter acordado cedo hoje. Não acordei cedo hoje. O despertador tocou. Aí o Morinho foi lá e desligou. Aí eu falei, amor, já é hora de acordar. Ele falou, não, é 4 horas. Eu fui ver se era 4 horas, não fui ver. Eu falei, ai, tá bom. Porque a cama tava gostosa demais. E acabei acordando 8h40. Mas é isso, né? Eu vou regularizar ainda essa minha rotina. Não vou desistir. A gente vence pela persistência, né? Não é todo dia que vai sair do jeito que a gente quer. Mas, enfim. Enfin. Tô aqui também com os novos livros que vou ler. Eu terminei o livro que eu tava lendo, que é Tudo que Deixamos Inacabado. Muito bom. Chorei horrores com aquele romance, né? E agora eu comecei esse aqui, O Morro dos Ventos Vivantes. Não sei, dizem que é muito bom. Eu tava na livraria, a moça que me atendeu falou que era ótimo. Comprei. Aí eu vi um vídeo, né, no TikTok, que tava falando que vai ter um filme desse livro. Aí eu tô lendo. Comecei a ler. Eu falei assim, eu tenho ele aqui, faz um tempo que eu comprei, eu vou ler ele agora. Eu estou na página, deixa eu ver. Eu comecei agora. Estou na página 10. Vamos ver em quanto tempo eu vou ler ele. E junto, faz tempo que eu comecei esse livro, que é O Caminho do Artista. E ele tem exercício para você ir fazendo conforme você vai lendo. E aí eu acabei interrompendo ele, porque eu queria ter terminado ele de ler, só que conforme você lê, você tem que fazer os exercícios. E aí o que acontece? Esse final de ano eu acabei deixando de lado, né, as atividades que este livro propõe, esse desafio, né, alguns desafios para você destravar a sua vida que você quer, os seus bloqueios criativos, é muito interessante. E agora eu vou retomar, vou focar nessas duas leituras. E
Tenho ficado um pouco emotivo. Amanhã eu faço 30 anos, né? E eu tenho pensado muito na minha fase dos 20 anos e como foi difícil pra mim. Muita coisa aconteceu. Mas eu sinto que a fase dos 30 anos vai ser a minha melhor fase. Vai ser a fase em que eu vou estar vivendo de verdade, a partir dos meus próprios pés, caminhando, construindo a minha vida, errando, me erguendo, porque eu me casei com 20 para 21 anos. E desde então, antes de me casar, vivia com a minha mãe, né? Meus pais são separados. E eu sinto que eu nunca vivi na minha vida livremente sobre minhas próprias decisões. Eu sempre tentei tomar minhas decisões ou ir contra algo que era me imposto, mas no ambiente em que eu estava, eu sempre cedia para o ambiente. E eu, de 1 ano e meio para cá, eu tenho priorizado o meu próprio querer, as minhas escolhas, o que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido para mim. E isso tem me feito muito bem. E eu tenho esse sentimento dentro do meu coração de que eu só tô iniciando a minha vida agora. É estranho, né? E, e eu não tô assim, sentimental, melancólica por conta de que eu não gosto de fazer aniversário. Eu adoro, eu acho que eu comecei a adorar agora, na verdade. Porque antes eu sentia. Eu sempre ficava muito ansiosa com o meu aniversário. E agora eu quero de verdade comemorar. E quando eu falo sobre comemorar, não é sobre fazer festas, mas sobre celebrar eu mesma o meu dia, o dia que eu nasci, porque é importante. Eu sou importante. Então, antes como eu falei, eu me sentia ansiosa, eu falava, não quero nada, eu não esperava nada, às vezes eu não tinha nem vontade de nada, mas eu entendo hoje o porquê. Era muito difícil para mim algumas coisas. Eu vivia uma situação que algumas relações eram muito difíceis para mim e eu não sabia lidar com isso. E nesses momentos de festa, eu sabia que eu ia ter que ter esse tipo de interação com muitas pessoas que às vezes era difícil para mim lidar, sabe? Por conta de várias coisas. E hoje, depois de muita terapia, depois de muito entendimento, depois de olhar um pouco mais para mim, de me amar, eu tenho amado essa data. Eu tenho entendido o valor que é o nosso aniversário, o aniversário de nascimento, né? Porque foi Deus que me deu a vida e eu tenho que honrar essa vida. E este dia, que foi o dia que eu nasci, vai ser amanhã, eu tenho que celebrar da minha forma. Não é sobre festa, é sobre riqueza, é sobre presente, não, é sobre viver, sobre, sabe, fazer meu melhor, me arrumar, me sentir bem, estar bem comigo mesma. E estou muito feliz, só sentimental, pensando como vai ser esse 1 ano com 30 anos. Porque passa rápido, 1 ano passa muito rápido. E a gente pensa assim, sempre nas coisas no depois, né? No depois. Depois eu faço, depois eu faço. Gente, a vida é um piscar de olhos. A gente nunca sabe. Então, eu estou muito animada para este 1 ano. Muito feliz também. E eu vou viver. Vou fazer o meu possível. E é isso. Bora para a fase dos 30. 30. Olha, é uma frase clichê, mas dizem que a idade dos 30 é a idade do sucesso. Por que será? Será que é porque a gente já tem uma carga de conhecimento, de entendimento, a gente sabe gerir melhor as nossas emoções, entende melhor o relacionamento alheio com as pessoas?
Não sei. A gente é mais velho, mas sabe. Nem todo mundo, né? Mas talvez tenha a ver com isso. Talvez não. Mas espero que seja, porque a minha fase dos 30, eu vou fazer acontecer. Eu quero e Deus vai me ajudar, com fé em Deus. Mas enfim, eu vou. Eu fiz as minhas unhas no domingo, pintei. Não gostei, ficou. Não sei se o esmalte estava muito grosso, ficou um pouco meio pelotado, né? Mas a cor é muito linda, só que eu vou pintar de novo, eu quero me arrumar, eu quero estar linda pra amanhã. Tô pensando em alisar meu cabelo. Eu vou ver se eu faço isso. Se eu fizer, vou mostrar aqui pra vocês. Eu quero ver fazer um arrume-se comigo pro meu aniversário, que vai ser no meio da semana amanhã, mas eu vou me arrumar, né, pro meu dia, pra comemorar meu dia, vivendo ele da melhor forma. Arrumar agora e começar meu dia. E é isso. Só uma reflexão aí pra vocês. Eu não sei se. Eu acho que muita gente pode se identificar comigo por não gostar de fazer aniversário. Eu só queria falar pra você que tá assistindo, que se identifica com isso. Eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu nunca tive uma festa de aniversário, nem quando meus pais eram casados, e nem quando se separaram, a única festa que eu tinha era dentro de casa, com a minha mãe e meus irmãos. E pra mim tudo bem, eu amava aquilo. Mas depois de uma fase adulta, eu comecei a não gostar mais disso. Tive outras pessoas que conheci, que foi agregando de uma forma, às vezes, algumas positivas, outras nem tanto, que fazia parte do meu convívio. E eu entendi que era por conta disso. Hoje eu entendo que eu não gostava, porque sempre era muito difícil esses momentos. E eu não sabia o porquê, eu achava que era porque eu não queria, porque, e eu sempre voltava isso pra mim, como se eu não. Era mesmo uma questão de, por que eu vou comemorar? Eu não dava importância pra isso. Só que a minha vida, é meu aniversário, entendeu? É importante. Então, o que eu quero falar pra você que se identifica, olhe um pouco pra você, entenda o porquê você tem esse tipo de sentimento. Se tem alguma razão, sempre há alguma coisa por trás, porque não precisa fazer uma festa, mas o sentimento de você amar fazer aniversário e de comemorar esse dia com carinho, com amor, com você mesmo, eu acho muito importante. Não passe esse dia achando que você não é importante ou que esse dia não é importante. Foi o dia que você nasceu, então é importante sim. Olhe para você, busque entender, porque a partir do momento que eu entendi isso, mudou tudo em mim, tudo. Passou de ser os outros para eu olhar para mim e entender, não importa. Eu vou me olhar, vou me priorizar, vou me amar e vou amar este dia. Eu não preciso também fazer uma festa ou estar presente com pessoas que não agregam na nossa vida, né? Que nos fazem mal, que às vezes traz esse sentimento de que a gente não é importante, que isso não é importante. Bom, é isso que eu queria deixar. Eu acabei de lembrar que chegou umas pastas que a gente pediu da Growth. Se eu não me engano, são 3. E chegou ontem. Aí eu vou abrir aqui com vocês, mostrar o que a gente pediu. Tem uma de chocolate branco, que eu adoro, que chocolate branco é 0 açúcar. Faço várias receitas com ela. E também vou mostrar uma coisa que eu ganhei ontem do Mauro Henrique, que foi uma orquídea. Gente, minha primeira orquídea. Ela é linda. Ele falou que ela chama Sunset Love. Amor de pôr do sol. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Meu Deus. Vê se eu posso com uma coisa dessa. E ela tem um cheiro maravilhoso. Linda, né? Olha a cor. Eu tô muito apaixonada. Vê se isso aqui não é energia boa. Eu amo flores. E é minha primeira orquídea. Eu tô muito feliz.
Eu quis aqui compartilhar com vocês. De qualquer forma, ela vai ficar aqui. Espero que ela dure, né? Fazer de tudo para que ela fique intacta. Seguir o manual certinho pra molhar ela. Mas olha a cor. Que coisa linda. Ai, eu tô muito feliz. E agora vou mostrar pra vocês os recebidos pagos. Compramos. Fazia tempo que a gente não comprava. Mas eu gosto sempre de ter. Preto. Olha, pedimos 4. Ó, esse daqui é creme branco. Gente, eu adoro. É muito gostoso. E é 0 açúcar. Temos este. Aí, esse é o creme de avelã. É uma delícia, o combinho. Pra mim, esses daqui, ó, perfeito. Pra qualquer receita fitness que você queira fazer. Comer com pão, banana. Aí, ó, compramos essa pasta de amendoim de beijinho. Morei que escolheu. Experimentar, né? E essa de caramelo, pasta de amendoim de caramelo, sabor caramelo. Esses daqui já tem açúcares adicionados, né? A questão é a quantidade que você consome, né? E tudo contabilizado cabe na nossa dieta. E é isso. Agora eu vou guardar isso aqui e vou continuar meu dia. Que tá voando, por sinal. Gente, agora já são meia-noite. Já tá tarde. E na prática, já é o dia do meu aniversário. Já tenho 30 anos. Já tô oficialmente com 30. Eu agora vim escovar meus dentes, fazer meu skincare da noite, que é basicamente escovo meus dentes, lavo meu rosto e passo vitamina C e hidratante. A vitamina C que eu uso é da Creme, o hidratante também é da Creme, mas tá ali no quarto. E é isso basicamente que eu faço toda noite. E vim despedir de vocês aqui. Tá bem tarde, quero dormir porque quero aproveitar meu dia amanhã ao máximo. Não é sempre que eu durmo esse horário, já era pra estar na cama, mas hoje eu fiquei muito faladeira, muito reflexiva, mas enfim, tô muito feliz. Eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aí pra mim, saber que vocês gostou. Se inscreve aqui nesse canal. Toda semana terá vídeo novo aqui. E deixe seu comentário, que eu vou adorar ver e responder. Amanhã eu pretendo iniciar um novo vídeo. E é isso. Muito obrigada, gente. Agora eu vou dormir. Espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha te ajudado
a passar o seu dia e te feito companhia. Agora eu fui. Beijo. Até o próximo.